Hello! Bom dia, boa tarde, pessoal da aula gravada, pessoal online, pessoal presencial. Mais uma aulinha, né, de design digital para vocês. Estamos praticamente quase na etapa final aí. Não temos mais muitas aulas, não. Vocês podem ver, né? Contando com essa, se a gente abrir o calendário, nós temos, ó, mais 3 semaninhas. E acabou, né? E dezembro vai ser bem apertado ali, ó. Nós temos aula agora, semana que vem, dia 7. Aí, aula e prova dia 14 e prova dia 21 também. Então, e hoje, prova também. Então, muitas provas aí para vocês finalizarem as 4 notas lá, mais a nota de presença. Lembrando que, né, cada falta, você que faltou, 25 pontos a menos. Então, daqui a pouquinho, hoje a gente vai ver as aulas 7 e 8, então, da apostila. Daqui a pouquinho eu coloco a atividade ali de hoje para vocês. E o que a gente vai falar nas aulas de hoje? Já vou falar tudo porque é basicamente quase o mesmo assunto, né? Quer dizer, é o mesmo assunto, só que ferramentas diferentes. Então, a gente vai falar hoje de desenho vetorial, né? Vetores no Photoshop. Vocês tiveram ilustração digital com o Thiago? Né? Ninguém teve ilustração? Não? Então, quando vocês forem para a ilustração, vai ser mais fácil, tá? Porque a ilustração digital é basicamente trabalhar com vetores, né? Então, a gente vai falar sobre desenho vetorial no Photoshop, como fazer, né? Demarcadores, a ferramenta caneta, eu acho que vocês utilizaram ela com o Levi semana passada, porém, essa ferramenta caneta, ela faz mais do que apenas recortar, certo? Então, ela é uma ferramenta de desenho também, acredite ou não. Então, ferramenta caneta, né? Pontos de ancoragem, como vetorizar uma imagem na prática e como baixar vetores, onde achar vetores para utilizar no Photoshop, qual site que você pode, né, ter mais vetores ali. E já engatando a aula 8, a gente vai falar de vetores ainda, só que vetor na forma de texto. Então, como criar um texto, a harmonia entre textos e imagens. Então, vamos falar de alguns formatos, como distorce o texto também. Caracteres e parágrafo, efeitos no texto que você pode utilizar junto com a imagem. E basicamente é isso. Então, sabemos que trabalhar, já para avisar vocês, trabalhar com vetores é muito mais fácil dentro de softwares próprios para isso. Então, o Corel, quando vocês forem ter ilustração digital, né, ou o Illustrator, que é da família da Adobe, são softwares especiais para isso, para trabalhar com ilustração. Mas o Photoshop, né, ele também, você consegue trabalhar com vetores, utilizando algumas ferramentas como a caneta, né, a caneta livre ali, ferramentas em forma livre. São as formas tradicionais ali de se criar vetores. Então, antes da gente começar a desenhar aqui no Photoshop, então deixa eu abrir o Photoshop primeiro. Criar aqui uma tela dessa mesmo. Deixa eu colocar menos resolução aqui, senão aí sim que trava aqui. Deixar assim, criar. Vou criar aqui. Então, antes da gente começar a desenhar, é necessário escolher um modo de desenho, né? Na barra de opções lá da caneta. Então, vou mostrar a caneta aqui. Ixi, piscou tudo a tela. Espero que não tenha travado. Então, a gente vai para o Photopia, não tem problema. Pessoal de casa, está vivo. Ixi, agora travou. Oh, não. Opa, opa. Aí, deu boas. Deu boas. Pessoal, deu boas. Aí, deixa eu só destravar aqui primeiro minha imagem. Para destravar a imagem, quando tem cadeadinho, é só clicar 2 vezes nela que ela destrava. Então, vocês viram a aula passada, que a ferramenta caneta, né? Ela faz uma demarcação para recortar um objeto, né? Ela é a ferramenta mais utilizada para fazer recortes. Então, tem outras ferramentas, tipo a ferramenta de laço, laço poligonal, laço magnético. Porém, a caneta, né? Ela é mais precisa na hora de fazer um recorte. Porque você consegue dar zoom na imagem, você consegue fazer umas curvas, né? Caso você segure um ponto a outro, você consegue fazer umas curvas bem legais, né?
Você consegue fazer algumas coisas assim na hora de fazer o recorte. Porém, né, como eu falei, a caneta não serve só para fazer recorte de imagens. Ela desenha também. E para desenhar, o que vocês têm que fazer? Né? Quando você seleciona a caneta aqui, tem aqui em cima, né, na barra de ferramentas, na Photopea também, daqui a pouco eu vou mostrar, que você troca aqui, ó, né, o modo da ferramenta. Então, ela está como demarcador, né, e você transforma ela para forma. Você coloca ela em forma, né? E daí vai aparecer umas cores ali, ó, preenchimento e traçado. Né? Preenchimento é a cor de dentro e traçado, né? É o traçado, né? A linha dela. Então, você pode escolher a cor da linha, pode ser a mesma do preenchimento, e o tamanho do lápis, digamos, da grossura, né? Então, 1 pixel, 2 pixels. Vou colocar, por exemplo, ó, bem grandão, só para vocês entenderem. Ó, quando você desenha qualquer coisa, ó, ao invés dela só demarcá-la, pinta e coloca uma borda, né? Aí, essa é a ferramenta da caneta para desenho, no caso. Aí, obviamente, se você clicar na ferramenta da caneta de novo, você pode trocar seu preenchimento, ó, pode fazer as alterações que forem necessárias, pode aumentar o tamanho da grossura do lápis. Então, só para vocês entenderem. Então, isso aqui é o traçado, né, que eu estou aumentando. E o preenchimento é a cor de dentro. Okay? O traçado você pode fazer traçado direto, ok? É um traçado sublinhadinho ou de pontinhos aqui. São os 3 tipos de traçados que você tem. Só para... Então, e o demarcador ali que vocês viram, né? Antes da forma, né? Ele serve, né? É usado para criar a seleção, né? Criar uma máscara de vetor ou preencher e traçar com cores para criar gráficos, né, rasterizados, como seria feito com uma ferramenta de pintura ali. Então, o demarcador de trabalho é temporário, ou seja, ele não existe no desenho quando a gente usa o demarcador, né, a forma demarcador, que daí... Opa, essa forma ela não existe, né? Nossa, está bem travadinho. Ele cria... O demarcador ele não existe, é temporário. Seria só para você recortar um objeto mesmo. E a ferramenta caneta ali, que nem eu falei, serve para fazer esse preenchimento, para fazer desenhos, né? A gente vai agora mostrar como faz um desenho mais legal ali. Então, o Photoshop oferece, né, uma ferramenta que simula basicamente o uso de uma caneta mesmo. Então, a ferramenta caneta ali alinha as necessidades. Deixa eu mostrar. A lei da caneta, né, se a gente clicar bem, né, segurar em cima dela, tem a ferramenta caneta, onde você vai clicando nos pontos, que é a que vocês devem ter usado. Tem a ferramenta caneta de forma livre, ok? Daí você pode desenhar da forma que você quiser. Ele não está pintando agora, por quê? Porque está como demarcador. Porque como forma, ele desenha para mim. Né? Bem simples ali. Desenhar um rosto aqui. Então, preenche para mim. Quero fazer rapidinho com todas as minhas aqui para mim. Vem. Agora eu quero molinho. Opa. Dentro, carga. Tem uma nova camada. Beleza? Caneta. Encheu. Só para trás. Aí você pode duplicar essa camada, Ctrl J. E pode fazer seus desenhos, né, de forma livre. Isso aqui é utilizando a caneta de forma livre. Jogando os desenhos certinho. Vou desenhar um pouquinho rapidinho. Vou mostrar como fazer uns desenhos mais legais, não se preocupe. É um truque para vocês fazerem uma ilustração bem legal hoje com a ferramenta.
é só para ilustrar, né? Que é rapidinho fazer o que dá para fazer com a ferramenta ali, beleza? Então, a caneta também, né? Ela tem pontos de ancoragem. O que elas fazem, né? São aqueles pontinhos que são adicionados automaticamente à medida que você desenha utilizando a ferramenta caneta. Então, se a gente pegar aqui, ó, a forma, por exemplo, pegar a ferramenta caneta, daí tem que estar na ferramenta caneta normal, pode ver que ela vai criando esses pontos, né? O que são esses pontos? Cada pontinho desse, né, é os pontos de ancoragem. Você pode adicionar novos pontos ou remover. Então, a gente tem aqui, ó, a ferramenta tem um maisinho aqui, ó, adicionar ponto de ancoragem. Então, você pode adicionar pontos novos. E por que eu adiciono pontos novos? Porque a partir desses pontos, se a gente chegar bem perto aqui, ó, nos pontos, ó, eu posso pegar um deles e fazer curvas. Ó. Ele serve para modificar. Caso eu quero um ponto entre aqui e aqui, só clicar e criar uma curva ali. Quero um ponto aqui. Só clicar e criar um ponto aqui. Então, esses aqui são os pontos de ancoragem. Caso, não gostei de um ponto. Tem o mais que adiciona e tem o menos que remove. Então, clica aqui, ó. Cliquei no menuzinho. Já removeu os pontinhos para mim, né? Vou colocar no mais de novo. Então, é aqui que você consegue fazer. Só transformando o desenho aqui, ó, vocês vão ver que eu vou fazer uma outra forma. Bicho. Tentando fazer um cachorrinho. Calma aí, vai. Patinhas. Só a cabeça ainda que está meio formada. Só mexendo com o ponto, não desenhei mais nada, só dei umas modificadas aqui nos pontos. Né? Criar a ilusão de um cachorrinho. Aquele tipo de teste de psicólogo, né? O que é essa mancha aí? Né? Então, você pode fazer, os pontos de ancoragem servem para isso. Então, você depois clicar, né, nesses pontinhos, e se você mexer neles, você consegue modificar a sua forma. Então, por exemplo, na cabeça aqui, ó. Vou clicar na cabeça. Tem vários pontos, né? Então, vou começar a modificar elas aqui. Eu modifico toda a minha cabeça ali. Estava bonitinho, redondinho. Não estava tão redondinho, mas adicionar um cabelo. Meu Deus, que bicho estranho é esse. Olha lá. Só mexendo. Isso aqui, então, os pontinhos de ancoragem, tá? Então, como que vetoriza uma imagem, tá? Então, eu vou ensinar um truque para você vetorizar uma imagem de uma forma mais legal do que essa, que é a forma que vocês vão utilizar aí na atividade, que é, não sei se vocês já fizeram quando era criança, eu pelo menos fazia, né? Que não era tão bom em desenho, como vocês podem perceber, que era copiar o desenho, colocar a folha em branco, né? Ou aqueles papel manteiga, assim, e desenhar, digamos assim, por cima, né? Dá para fazer isso aqui basicamente no Photoshop também. Como? Como? Vocês vão pegar um desenho da internet, vou mostrar aqui, deixa eu deletar tudo isso aqui. Então, essa é a forma que eu gostava de fazer para desenhar, ou olhando, né? Meio que olhando também do lado, assim, eu consigo meio que copiar o desenho. Só de olhar, não precisa necessariamente colocar em cima.
Deixa eu ver, algum aluno, acho que... Ah, meu Deus. Mais uma pessoa andando para eu virar pet. Tarde. Jogo. Vou colocar você na chamada. Daqui a pouquinho. Então, tá. Como que eu faço, então, o desenho? Então, se já vão pensando no desenho ali que vocês queiram reproduzir, tentem não pensar num desenho tão difícil, pensem em coisas fáceis, tá? Tipo Mickey, anime, sei lá, desenhos vetoriais tranquilinhos ali, que vocês consigam reproduzir numa boa. Uma logo, uma imagem. Eu vou escolher aqui, por exemplo, pensar. Eu vou desenhar um desenho legal aqui. Fácil, né? Mais tranquilo aí para mim. Vou desenhar o bebê Yoda. Não sei se vocês conhecem o bebê Yoda. Acho que não todo mundo conhece o bebezinho Yoda. Mas eu vou desenhar ele. Vou pegar um desenho do bebê Yoda na internet. Então, só você ir no Google, né? Digita lá, por exemplo, o desenho que você quer, escreve desenho, que é mais fácil daí fazer a vetorização. Vou pegar, por exemplo, vou pegar esse aqui mesmo. Ou esse aqui. Tanto faz. Esse aqui tá bonitinho. Esse aqui tá mais tranquilinho de fazer. Eu vou copiar essa imagem. Vou jogar ela no Photoshop, apertando Ctrl V. Tá. Então, eu vou desenhar ali o bebê Yoda para vocês com a ferramenta caneta. Como? Deixa eu aumentar ele aqui para vocês. Primeira coisa que vocês têm que fazer, né, que dá para fazer nas camadas, é você dar uma amanteigada no desenho, ou seja, dar uma diminuída na opacidade dele e colocar o cadeado também. Né? Eu vou colocar o cadeado aqui, quer dizer, primeiro diminuir a opacidade. A opacidade do desenho é a quantidade ali, não aparece, deixa ele um pouquinho mais transparente. Se fosse aquele papel lá. Para você poder ver os traços, obviamente, uma opacidade que você consiga ver os traços e consiga ver o tua linha. Agora eu vou bloquear esse bebê Yoda aqui, o cadeado. Por isso que serve o cadeado, porque daí eu não consigo mexer nele sem querer. Mexer na folha de trás. Vou bloquear a folha de trás também. E a partir disso, né, eu vou fazer o desenho. Então, eu vou pegar minha ferramenta caneta. Caneta aqui. A ferramenta forma. Preenchimento. Tá? Eu vou escolher a cor do bebê Yoda. Um verdinho aqui. Eu peguei o quê? Eu cliquei nessa ferramentinha de cores aqui, arco-íris. Daí ele fica uma mira, você clica bem na cabeça dele, que ele seleciona a cor do preenchimento. Você pode deixar um pouquinho mais verde? Pode. Beleza. O traçado eu vou colocar em preto mesmo, vou diminuir um pouquinho esse traçado, vou colocar uns 3 aqui de traçado. Depois a gente aumenta ou diminui. E vou fazer o quê? E fazer a mesma coisa do recorte. Lembra que vocês fizeram o recorte lá? É basicamente a mesma coisa. Clica aqui, né? Clica aqui, aqui, você vai cortando, né? Aqui, aqui, aqui. Quanto mais preciso, melhor. Tá, tem aqui, vou tentar fazer dessa forma aqui. Você vai desenhando, fazendo o contorno. Primeiro eu vou fazer só a cabeça.
Pode parecer estranho no primeiro momento, mas quando ele terminar de preencher, né, vai ficar certinho. Aqui. Vou fazer o primeiro contorno de fora. Né? Aqui. E termina aqui. Olha lá. Né? A cabeça está feita, a cabecinha. Se a gente colocar, tem as outras partes, obviamente. Você pode ocultar, por isso que serve ocultar a camada, você dá uma olhadinha como está embaixo. Você fala, ah, não, o traçado está maior, então você pode vir simplesmente, como eu falei, essa caneta aqui aumenta o traçado, sei lá, 5 pixels. Pequeno ainda, coloca 10, então. Lá, fica um pouquinho. Aí você viu, aqui está meio torto. Né? Pega as ferramentas dos pontos de ancoragem ali. E dá uma ajeitada aqui. Um desajeito de vez. Aí, já deu uma ajeitadinha. Aí, né? Pode dar essa ajeitada ali com essa ferramenta de ancoragem também. Ó, já deixei um pouquinho mais bonitinho. Aqui ajeita também. Fechou. Né? Vemos que. Então, ele só está com a cara, pelo menos, feita, né? Obviamente que tem os olhos, todas as outras partes. Depois eu termino a cabeça, vou fazer essa parte da roupinha. Tá mais tranquilo. É a mesma coisa, tá? Fico aqui. Fica na minha ferramenta caneta. Seleciono a opção de ferramenta de caneta. Vou escolher a cor da roupa dele aqui, ó. Opa. Prefiro colocar. Selecionar a cor da roupinha. Um pouquinho mais escuro. Opa, estou mudando a cara dele. Vamos lá. A roupa agora. Deixa eu botar esse brilho aqui duro. Essa cor aqui. E vou começar a desenhar. É a mesma coisa, daí agora a roupinha. Né? Então, clico aqui. Clico aqui. Vou desenhar direto lá, não vou desenhar por partes. Vou desenhar até o finalzão. Aqui. Todo traçado primeiro. A mãozinha dele depois eu faço. Depois eu faço os outros detalhes. Os outros detalhes eu faço com a ferramenta de caneta livre. Só preciso ter. Vou desenhar a roupinha rapidez aqui. Depois eu desenho a mãozinha dele. Vai para lá, ó, já tem a roupinha. Ele já tem cabeça e roupa. Tá diferente a roupinha porque está em outra linha, né? Então, traçado também vou colocar em 10 aqui. Ó, já tá menorzinho. Já tem, se a gente tirar a camada de baixo, já tem ali um protótipo de bebê Yoda, né? Tem uma ideia que vai virar um bebê Yoda. Tá melhor do que os desenhos passados ali. A gente vai, obviamente, dar um tchan a mais nesse desenho. Vou desenhar as mãozinhas. Rapidinho aqui.
Uma coisa, ferramenta de caneta. Escolher a corzinha. A cor eu vou escolher a mesma do rosto, né? Para ficar diferente. Vou desenhar a mãozinha dele. Eu vou usar a ferramenta da caneta livre só para fazer essa mãozinha. Pra vocês verem. Como funciona. A mesma coisa, só. Ó. Desenho a mãozinha. Então, eu vou lá. Desenho a outra mãozinha. Outra mãozinha. Vou aumentar o traçado das mãozinhas. Você pode ver que cada coisinha que você desenha, né, cria uma camada nova. Aí você tem que saber se está colocando a camada na frente, atrás, enfim. Agora já tem mãozinhas também. Beleza? O que a gente falta aqui agora? O rosto, né? Faltam as coisinhas do rosto dele. Os olhinhos, a orelhinha, a boquinha, as outras formas ali. Então, é o que eu vou fazer? Né? Nessas formas ali, agora. É isso. Eu vou utilizar... posso utilizar outras ferramentas também. Por exemplo, as formas livres aqui, ó. Retângulo, retângulo arredondado, elipse, triângulo. Isso aqui também é vetorização, tá? Ferramenta de linha. Posso utilizar, não que eu vá. Eu vou continuar utilizando só a caneta dessa forma. Vou utilizar a caneta de novo. Vou usar livre para fazer a sobrancelha, que é bem simples. Como a sobrancelha é só traçado preto, você pega o preenchimento, né, e tem uma opção de preenchimento riscado ali, ó. É o quê? Que significa que você não quer cor nenhuma preenchida, né? Nesse caso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ele desenha só a sobrancelha. Desenha as linhas que eu precisar. O nariz. Né? Opa. Desenho só a sobrancelhinha. Então, eu vou desenhar a boquinha aqui, o nariz aqui. Posso vir bem pertinho. Usando a ferramenta livre. Meu narizinho. Vou desenhar a boquinha. Vocês podem ver que, né, ó, se eu ativo a camada da cabeça, a boca, quer dizer, a sobrancelha, a boca e o nariz ficam lá atrás. Daí você tem que ajeitar e jogar as camadas, a cabeça lá para trás, no caso. Ou as outras formas para frente. Deixa eu só ver onde está. Onde que eu pus a cabeça. Por isso que é bom renomear aqui, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Em vez de forma assim, que eu vou colocar, fica 2 vezes, vou renomear para sobrancelha esquerda. A forma 7 é nariz. A forma 8 é a boca. Por isso que é bom você colocar nome aos bois ali. Essa aqui é a sobrancelha direita. Essa aqui é a mão esquerda. Mão direita. Aqui é a roupa. A cabeça. Agora eu quero fazer o quê? Jogar, né? Sobrancelha direita, sobrancelha esquerda, e boca e nariz lá para cima. É só pegar e arrastar para cima da cabeça. Algo de errado, certo. Faltou a sobrancelha esquerda. Para cima também.
Ah, eu peguei a mão esquerda. Ó, tá começando a criar a carinha. Agora eu vou fazer os olhinhos. Vou pegar e criar os olhinhos aí. Mesma coisa. Caneta. Vou utilizar essa caneta mesmo. Só que os olhinhos vou deixar o preenchimento. Vou deixar sem preenchimento mesmo, por enquanto. Nessa primeira parte aqui. Os olhinhos têm um truque, né? Os olhinhos são iguais. Então, são iguais, só que invertidos, né? Então, vocês vão ver. Vou desenhar o primeiro olhinho aqui. Desenho o primeiro olhinho. Vou escrever aqui, ó. Esquerdo. Eu vou primeiro desenhar o olho esquerdo inteiro. Depois eu vou agrupar eles. O olho. É só aumentar aqui. Agora preciso só pintar de marrom. Primeiro preciso. Eu vou usar a ferramenta da esfera aqui, se eu quiser. Vou tentar fazer essa parte aqui. Um preenchimento um pouco de preto. Vou fazer o preenchimento de marrom. Vou fazer a primeira bolinha preta. Preenchimento preto. Fazer essa parte. Beleza. Esse aqui é o esquerdo dentro. Vou fazer o branquinho dos olhos. Tem que ter paciência. Fazer, né? Quanto mais paciência tiver, daí mais perfeito vai ficar. Vou fazer rapidão mesmo. Passado aqui no branco, nesse caso. Um pouquinho aqui os olhos. Aí. O olho esquerdo. Tá na frente. Falta só essa parte marronzinha agora. Isso aqui pinta de branco. Você vai testar. Falta o quê? Só a parte marronzinha. Marronzinha. Eu vou fazer. Posso fazer aqui. Essa aqui, deixa eu ver se está certo. Esse marronzinho deu certo, só que tem que deixar mais escuro. E dá mais uma preenchida no olho. E adicionar pontos de ancoragem. Ó. Beleza.
marrom do olho esquerdo. Digamos que o olhinho está completo. O que eu vou fazer agora com esse olho? Estou vendo que eu fiz várias camadas. Né? Fiz a marrom do olho esquerdo dentro. Vou segurar Ctrl e vou selecionar toda a parte dos olhos esquerdos. E vou apertar Ctrl G. Ele vai criar uma pasta para o olho esquerdo. Coloca aqui, chama a pasta de olho esquerdo. Tem uma pastinha. Tudo que tem olho esquerdo daí está dentro dessa pastinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl J, que ele copia, duplica, né, o olho esquerdo. E vou chamar esse olho esquerdo de olho direito. A foto eu vou chamar de olho direito. Vou apertar Ctrl T. Botão direito em cima, virar horizontalmente. E jogar lá no olho esquerdo. No olho direito. Invertido. Aí, em vez de fazer tudo igual, fez apenas uma vez. Aí eu vou jogar as pastas de olho direito e olho esquerdo para cima da cabeça também. Olha lá. Aqui faltou o branquinho do olho, depois a gente coloca. Agora falta só, né, a orelhinha, detalhes de roupa. E a gente finaliza esse vetor ali. Eu já mostro a parte das escritas juntos com essa aula. Está bem tranquilo. Daí eu vou ver os desenhos de vocês aí. O que vocês estão aprontando de desenho. Pessoal de casa, tenta utilizar a Photopea aí no caso. Né? O Canva não dá para fazer vetor, infelizmente. Aí, se você não tiver como fazer em casa, tem que vir aqui um dia na CEDASP aí, para utilizar os computadores aqui, quem não tiver PC em casa. Depois eu vou mostrar como faz um sombreado, umas coisas, os detalhes a mais aqui no Bebê Yoda. Tá? Não é só isso, não. Vamos lá. Vamos tentar terminar esse bebê aí. Mais que falta no bebê. A orelha agora. Essa orelhinha, chama aqui. Do jeito que está aqui. Então, vamos lá. Vou primeiro fazer esses traçados pretos, que é bem simples, né? Só pegar a caneta. Preenchimento. Traçado é preto. Preenchimento nenhum. É só fazer essa parte aqui dele. Só assim, né? Posso fazer a orelha do mesmo jeito, só que... vou fazer duplicado, espelhado, só para vocês verem. Fiz a primeira parte, eu vou chamar de, né, linha orelha esquerda. Linha da orelha esquerda, agora eu vou fazer a rosa aqui agora. A rosa tem preenchimento rosa. Pode ser esse rosa, né? Acho que é esse. Rosinha. Corpo. Preenchimento daí, no caso, é sem preenchimento, sem traçado. Aqui é o contrário, né? Eu quero só a parte rosa. Não. Vou fazer. Ah, mas está invadindo a linha preta. É só colocar a linha preta depois por cima. Aqui é a rosa.
Orelha esquerda. Orelha esquerda tem que colocar junto com a linha da orelha esquerda. Só para a orelha assim. Ó, a linha esquerda tá. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Selecionar essas duas camadas. Minha orelha esquerda e a orelha esquerda. Ctrl G, que cria uma pasta. Vou chamar de orelha esquerda essa pasta. Vou duplicar essa pasta. Então, eu posso clicar com o botão direito também. E colocar aqui, ó, duplicar o grupo. Chamar de orelha direita. Nessa orelha direita, eu vou clicar Ctrl T. Virar horizontalmente. E colocar lá na orelha direita. Vamos desenho. Vou ligar a cabeça para ver como está. Falta alguns traçozinhos ali. Para a gente terminar. Bem simples, na verdade falta só uns detalhes aqui. Falta esse detalhe, esse detalhe. Então, vou fazer rapidinho aqui, ó, que é o preenchimento vazio, traçado preto. Pode ser a ferramenta de forma livre, aqui, só fazer isso aqui. Vamos ver como está agora. E faltam os detalhes da roupinha, né? A gente pode pôr aqui em cima da roupa. Vou criar uma pasta para roupa, apertando Ctrl G. Vou colocar aqui roupa. Vou fazer os detalhes da roupa agora. São os traçadinhos de cima. Assim. Os traçados de dentro, no caso. Né? O cachecolzinho dele, entre outros. Aqui. Vou usar só a ferramenta de caneta livre mesmo. Preto. Vou fazer aqui rapidinho. Está desenhado já. Alguma coisa a gente completa depois. Eu acho que é isso. Vou pegar a roupa aqui. E a gente dá uma ajeitadinha. Ferramenta de converter pontos também. Isso. Esse ponto aqui. E ancoragem aqui. Só para ajeitar agora. Algumas coisas que tiver bizarrinho. Essa aqui.
basicamente, nosso bebê está prontinho. A gente apagar o de baixo. Ficou legalzinho. Faltou uns pés nele, né? Você tem pé nessa desenho? Não, não tem pé. Não tem pé. Aí, para selecionar tudo, né? Vou selecionar todas as outras camadas aqui agora para mexer nele. Para poder mexer ele para baixo aqui. Assim, pé. Aí. Nossa, bebezinho. Depois você pode, né? Colocar ele no cenário, a gente pode criar um cenário para ele, fazer um desenho mais elaborado, beleza? Aí tem, como eu falei, né? As ferramentinhas aqui. São as formas. Tá. Aí depois que você, né, cria tudo, pode selecionar todas essas camadas aqui. Vou apertar Ctrl Shift Alt E. Ver se deu certo. Ele cria um desenho inteiro, todas as camadas. Ele cria uma única camada do bebê Yoda. E essa camada aqui, eu posso colocar alguns efeitos. Sombra. Sombra, né? Sobreposição. Posso colocar, fazer umas sombras aqui, mais escuras aqui. Mais escuro. Estou fazendo o quê? Estou colocando uma sombra ali agora. Mesclando o desenho, tipo um degradê em volta dele. Sombras. As alterações aqui nas cores. Aumentar a exposição. Pode ser escuro. Detalhezinhos que eu estou colocando. O desenho só para dar uma vida nele. Exagerei, vou apertar Ctrl Z. Ó, já deu uma nova carinha para ele ali. Vamos ver essa testa aqui. Ó, o antes, né? Antes ele era totalmente chapado, depois que eu coloquei uns efeitinhos ali, né? Que depois eu mostro para vocês, melhor ali, que é com a ferramenta de esponja, né? Ferramenta de superexposição e de esponja, né? Superexposição no caso que eu usei, que escurece um pouco a imagem. Então, já deu um... Ó, parece outro desenho. Pode pôr uns detalhes. Se quiser pirar mais ainda,
sei se aqui vai funcionar o câmera raw. Deixa eu ver. Eu acho que talvez trave. Deixa eu ver. Tem câmera raw aqui? Não tem. Aqui não tem câmera raw. Não tem câmera raw. Isso vai ficar legal com a câmera raw. Esse aqui é uma ferramentinhas mais avançadas de filtros ali. Oi. Mais efeitos. Na roda aqui não é tão. Vamos os efeitos ali só para deixar ele mais bonitinho. Então, antes e depois, né? O nosso desenho. E tem ferramentas até para você deixar, por exemplo, 3D. Isso aqui, assim, uma camada 3D do arquivo. Não quero mais. 3D. Lá, deixa eu ver da 3D agora. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se vai travar. Esse aqui é só do Photoshop, tá? Talvez trave nesse computador, porque isso aqui é pesado. 3D. Calma aí. Vamos ver se vai funcionar. Zoom. Ele pegou toda a camada. Ele pegou tudo. Vou cancelar isso aqui antes que dê. Aí, voltar. Derrubou. Tentando Ctrl Z, tentando montar nesse desenho. Voltou. Consegui instalar. Sim, perdi. Eu precisaria deixar só o desenho. Eu teria que recortar o branco aqui, no caso. Então, se eu aplicar o 3D lá, ele funciona. Novos tesouros. Para a gente tentar ver como que fica em 3Dzinho. Nossa Senhora. Parece um balão, né? Aquelas almofadas. 99. Deixa bem bonitinho. Né?
Piorando. Meu Deus do céu. Esse aqui deu. Um arzinho. Gira mais Xuxa. Ah, 3D. Ah, nesse 3D. Aí, galera. Bebê Yoda 3D. Eu vou falar antes que isso aqui trava meu PC. Já travou, já. Nossa, se eu conseguir voltar, vai ser mais celestino. Vou voltar aqui. Aí, né? Nosso bebê Yoda. Então, vocês viram, né, como que faz a parte de vetorização. Uhum. Vou dar uma olhadinha. A galera que tá empenhada nos desenhos, Aldrins aí, Ana. Só por aqui. Não sei se o Levi deve ter removido isso sem querer, sem passar. Não estava. Né? Atualiza lá que coloquei. Beleza? Vou colocar essa na chamada. Aí, galera de casa, Fotopia dá para fazer a mesma coisa. Mas só não dá para fazer esses 3D ali. Essa ferramentinha que eu usei por final dá para utilizar também. Tá? Essa ferramentinha que se chama... Cadê ela? Aqui. Essa ferramenta que se chama Superexposição tem no Fotopia também, que eu vou mostrar ali. Aí depois, para salvar, né, para enviar o desenho, então vem aqui, salvar lá no Fotopia, aqui no Photoshop é salvar como. Você pode salvar aqui, Yoda, vetorial. Vou salvar em PSD mesmo. PSD é o formato do Photoshop, só lembrando. Né? Se for para ver na internet, alguma coisa assim, mandar para os amigos, WhatsApp, salva em JPG ou PNG. Vou salvar em Photoshop, caso eu queira modificar. E vou salvar esse JPG também para você. Salvando. Demora um pouquinho. Ainda não salvou. Aqui faltou só o branquinho dos olhos dentro. Né? Ah, salvou porque não deu aqui. Salva em JPEG também. Salva em JPEG para colocar lá no Avlo para vocês mandarem a tarefa. Lá.
vocês terminarem, já podem colocar lá. Curso... Vou colocar tarefas. Pode. Isso já é 10, 17. Pessoal, vou dar aqueles 10 minutinhos, né? Daí, 10 e meia, vocês voltam aí. Quando vocês terminam, tá? Quem for terminando, 10 e meia, eu passo a segunda parte da aula e a prova. Já. A segunda parte é bem fácil. Então, mais fácil que o desenho. Quando eu beber aqui. Nossa, que grande. Na aula 7, 8, já coloquei para enviar atividades, não? Coloquei meu bebê Yoda de exemplo. 10 e meia eu volto, então, para a parte 2 de textos vetoriais. Né? Espera aí, deixa eu pausar a gravação aqui. Voltamos no intervalo, então, pessoal da gravação. Faltou uma coisinha só, que é mostrar para vocês um site, né? Para vocês poderem baixar alguns vetores. Às vezes pronto, para você poder utilizar no Photoshop ou no Photopea mesmo, né? Então, existem alguns vetores prontos que podem ser utilizados na arte, né? Está sendo criada ali. E o site mais utilizado, vocês podem procurar no Google ali, colocar no bloco de notas aqui. Se chama FreePic. FreePic.com. Deixar grandão aí. 10 segundos na tela. 10, 9. O pessoal de casa copiar ali. Então, você vai digitar FreePic. Pode só digitar FreePic no Google. Vou mostrar o site rapidinho para vocês aqui. Cadê? FreePic. Tem essa logozinho azul, né? Vetores, fotos de arquivo e downloads PSD grátis. Obviamente que tem os pagos, mas tem muitos gratuitos ali. Aqui tem muitos recursos, né? De vetores prontos, bem legais, ilustrações ali que você pode utilizar, às vezes, em algum desenho seu. Por exemplo, eu quero um hambúrguer em formato de desenho vetorial, né? Digita hambúrguer,
vai ter fotos, obviamente, mas você muda aqui, ó, categorias. Eu quero vetores. Vetores são os desenhos, né? Que a gente fez agora ali, ó. Eu quero vetores grátis. Ele já vai me mostrar só os que são gratuitos. Olha esse hambúrguer, por exemplo. Hambúrguer de carne e queijo. Digamos que eu queira esse desenho ou esse. Esse aqui que está mais bonitinho, eu clico nele. Ele mostra ali, ó. Ele vem no formato EPS ou JPG. Se você quiser só no formato do Photoshop, coloca aqui PSD. Vetores. Você tem que achar quais são o PSD, mas esse aqui dá também. Vou baixar esse aqui, ó. Baixar aqui. Só clicar baixar. Né? Download gratuito. Ele vai baixar do seu computador, de formato zipado ali. Vou extrair esse arquivo aqui. Esperar. Extrair. Aqui, ó, a pastinha. Você mesmo, abre. Você pode usar o desenho lá. Vou cortar esse fundo, colocar o bebê Yoda comendo um hambúrguer. Olha lá. Então você pode baixar vários desenhos para utilizar, às vezes, na sua montagem. Deixa eu arrumar esse desenho. Tá? Para você modificar. Se você quer achar uma arte pronta, pode procurar nesse FreePic. Tem bastante coisa legal também. Agora bebê Yoda comendo seu hambúrguer na floresta. Fazendo piquenique. Vou colocar uma cesta de piquenique. Vamos virar aqui. Deixa eu ver se tem cesta aqui, por exemplo. Exatamente o que eu precisava. Vou colocar uma cestinha de comida ali. Não é assim de piquenique mesmo. Vou colocar cheia ou vazia. Preferência cheia, né? Até com Milão. Tem conjunto de cestas. Ó. Você pode escolher qual você quer. Vou utilizar. Você tem uma com comida, né? Está com comida, vou escrever aqui. Esse aqui tem várias, né? Esse aqui eu gostei. Olha, eu vou escolher uma dessas, vou baixar, ele vai vir todas, né? Daí a gente escolhe qual quer. Download gratuito. Só para complementar meu desenho. Baixou. Extrair arquivos. Vou jogar esse arquivo no Photoshop aqui. Ele vai vir todos, tá? Mas daí você recorta ali bonitinho e escolhe qual você quer. Você usa a ferramenta, por exemplo, da caneta lá que a gente aprendeu para recortar. Né? Tipo, digamos que eu queira essa aqui.
As outras eu sumo. Espero que eu consiga cortar. Cores muito claras nessa cesta. Sei que eu tire fora esse gráfico. Ah, recortou bonitinho. Legal. Vou pôr uma cestinha. Uma sombra ali na cesta. Tem que ser usado desse jeito. Só para implementar nossa cenário ali. Por quê? Eu estou complementando o cenário. Vou mostrar a segunda parte da aula agora, que é textos. Tá? Textos vetoriais. Vou mostrar aqui como criar um texto. Então, vocês sabem, né, uma imagem vale mais que 1.000 palavras, mas, às vezes, uma informação também é relevante. Né? Então, no Photoshop, o texto consiste no uso de contornos em forma de letras, números, símbolos, com base em vetores também. Então, esse conjunto de vetores, né, organizados forma o que é chamado a fonte, os caracteres ali. Como sua base são vetores, quando você redimensiona o texto, o resultado ali são arestas bem definidas, bem nítidas. Né? Então, criar texto no Photoshop ou no Photopea é a mesma ferramenta. Essa ferramenta de Tzito, tem um T ali. Se você selecionar, tem tanto texto na horizontal como na vertical. Obviamente que o Photoshop você não vai usar para escrever um texto, uma redação de Enem ali. Né? São textos pequenos, curtos, frases de slogan, frases de efeito ali, nesse caso. Para colocar o teu texto, tem duas formas. Ou você clicar, igual no código, ou você clica e arrasta e seleciona mais ou menos a área que você quer de texto, o tamanho da área. Eu não gosto, particularmente eu não gosto desse jeito. A maneira que eu gosto é simplesmente clicar na ferramenta de texto. Em cima, igual na caneta, tem tamanho da fonte, a fonte, né? Bem parecido com o processador de texto, por exemplo. Vou colocar aqui uma fonte de tamanho, sei lá, 100 para a gente começar. Deixar regular mesmo. A cor vou colocar preto, para a gente conseguir ver no primeiro momento. E é só dar um clique na tela. Ele vai dar um exemplo. Aí você modifica ali o texto que você quer. Né? Aí a gente coloca, sei lá, aqui no caso, dá para fazer aqui.
uma frase de efeito. Viva agora. Aqui. Né? E ele vem na forma de vetor. Basicamente, igual dos desenhos. Aí você pode modificar, né? Também. Vamos lá, ficou muito pequeno. Vou colocar, sei lá, 150 aqui. Opa! 150. Deixar assim. Tá desse jeito. Uma coisa errada aqui nas minhas medidas. Deixa eu ver. Vamos caracterizar aqui. Regular. Automático. 0. Nossa, aqui tá zoado desse jeito. Ficou meu Photoshop aqui. Beleza. Vou ter essa frase de efeito. Tá. Beleza. Então, o texto você pode fazer, né? Inserir texto por parágrafo ou inteiro, que nem eu coloquei. É possível converter também os textos com a ferramenta de pontos. Tem as ferramentinhas aqui, ó. O texto, você pode fazer algumas coisas, né, nele. Inclusive, transformar ele em 3D ali, orientação, mudar a orientação dele. Você pode rasterizar o texto, converter o texto para parágrafos. Você pode distorcer o texto. Distorcer, você coloca o texto, né? Por exemplo, forma de arco para baixo, arco para cima, arcos, uma saliência. Tem alguns efeitozinhos, né? Em forma de ondas, em forma de peixe. Eu, particularmente, uso mais, sei lá, o arco, assim, por exemplo, às vezes. Esses estilinhos aqui. Eu vou deixar nesse aqui. Arco para cima, que eu gostei. Não, gostei mais desse aqui. Não, gostei desse. Vou deixar esse aqui por enquanto. Então, tem a parte de texto onde você pode fazer várias alterações aqui. Mas o mais legal do Photoshop, vamos ver que é os efeitos que você consegue colocar no texto. Vou aumentar ele um pouquinho para vocês verem. Vou colocar esse texto. Deixar ele aqui. Não, pode ser aqui. Quais são essas alterações, tá? Quando você clica 2 vezes na camada do texto, aqui, ó, você consegue fazer algumas... Opa, clica 2 vezes. Ele abre os estilos de camada. Essa ferramenta aqui. Aqui tem algumas coisinhas que você consegue fazer no texto. Consegue colocar, por exemplo, um chifrado, né, em itálico, ele dá uma estilizada no texto. Você pode pôr um contorno na letra. Então, eu quero um contorno, né? Você pode utilizar aqui. Você pode colocar um traçado nesse texto, escolher a cor do traçado. Quero um traçado em branco. Você pode aumentar esse traçado também. Igual o traçadinho do desenho, do vetor. Você pode colocar uma sombra nele, sombra interna ou sombra externa. Você pode pôr um brilho nele. Bem perto para vocês poderem ver a diferença. Tem esse acetinado, tem sobreposição de cor, sobreposição, você pode pôr um degradê, tem essas sobreposições padrões, tem brilho externo, bem utilizado, bastante utilizado também. Vou colocar aqui traçado, com brilho.
estivesse assistindo. É bem leve o brilho. Você pode aumentar, obviamente, cada um. Tem os tamanhos aqui. Você pode colocar um brilho de outra cor. Vermelho. Fica mais. Aumentar a opacidade do vermelho. Pode ver que agora, né, está mais nítido. Mais vermelhão ali. E tem a opção também, beleza? De você mesclar aqui naquelas camadinhas de mesclagem. Acho que não teve essa aula ainda, mas consegue trocar essas mesclagens aqui para ele dar uns efeitinhos a mais ali. Tipo, fica mesclado junto com a nuvem, assim, texto da nuvem. Deixar aqui na árvore. Você coloca ele, mescla com a imagem de baixo. Eu gostei dele aqui. Vou colocar tudo junto para ver como fica. Dessa forma aqui. Aqui acho que ficou legal. Você pode fazer esses tipos de modificações com o texto também. Parece que está minúsculo, certinho. A ferramenta de texto é bem simples, né? Não tem muito segredo ali na utilização dela. Basicamente, você colocar seu texto e escrever. Então, sempre tem que estar pensando também na harmonia entre texto e imagem, né? Então, o texto e a imagem elas precisam estar, né, no mesmo assunto. Então, muito texto para explicar algo pode afetar, como eu falei, todo o conjunto. Você tem que pensar no lugar que o texto vai ficar, né? É importante. Nada de sobrepor o texto a partes importantes da imagem. Sempre escolher a fonte ideal. Então, você pode trocar as fontes aqui também. Um monte de fonte no Photoshop. Você pode baixar outras fontes também. Sites de fontes. Vou colocar essa aqui, por exemplo. Ficou mais estranho, né? Porque a tipo anterior. Então, né? Tenha sempre atenção aos contrastes, obviamente, né? Então, fontes claras não funcionam em fundos claros, assim como fontes escuras não funcionam em fundos escuros. E quando os textos não encaixam bem com o fundo, né? Coloque eles dentro de umas caixas semi-transparentes. O que é isso? Digamos que aqui não ficou muito legal. Esse estilo aqui. Deixa eu só... alguma coisa de texto. Deixa eu distorcer o texto. Digamos que eu queira colocar ele aqui mesmo. Só que dentro de uma caixa é o quê? Você criar uma caixinha imaginária, ferramenta de retângulo aqui, ó. Um traçado preto, preenchimento preto, por exemplo. E o texto em cima, obviamente. E deixar a caixa semi-transparente. Assim. Dar uns contraste melhores. Às vezes é necessário utilizar esse tipo de
e caixinha. Agora. Fazer o tamanho certinho do texto, ou do jeito que você quiser. Né? Preferi sem a caixinha. Se fosse das nuvens mesmo. Assim. Bonitinho. Olha lá, né? Nossa ferramentinha de texto. Bem tranquilo, não tem muito segredo na hora de utilizar os textos que eu falei. Vou liberar a prova lá para vocês. São 11 horas praticamente. Vou colocar a provinha lá. Vou salvar isso aqui. Prova 2 de design digital, só deixa eu pegar ela aqui. Eu coloquei a prova 1 aqui, vou colocar a prova 2 aqui também. Então, aba geral, provas. Vou colocar lá na aba geral e provas, né? Debaixo do calendário tem a prova 1 e vou adicionar a prova 2 agora. Prova 2. A prova 2 está aqui, ó. Debaixo da prova 1, lá na aba geral, onde estão os calendários. Ó. Então, boa provinha a todos. A provinha essa está em forma de formulários ali. Eu não consigo jogar ela para o Avon a tempo. Mas a nota, né, vale 10, igual, tudo certinho. Não se preocupe que a atividade, por exemplo, quem enviou a atividade, né? Caso, fui mal, mas enviei a atividade. Né? A atividade, obviamente, dá aquela notinha extra ali. Eu tirei 4 na prova. Né? Pegou a atividade? Não se preocupe, né? Tem um peso maior quem faz as atividades ali. Então, deixa eu desligar a gravação. Pessoal da gravada, faça a provinha. Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp.